Em seguida, eu passo a palavra ao professor Raoni Rajão. Bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite. Assim, só esclarecendo a questão de nome, a origem é o cacique, né? Mas a versão mineira do cacique virou Raoni, mas eu atendo pelos dois. Eu que batizei. Então Raoni para os íntimos, pode ser. Obrigado. A gente vai estar falando aqui hoje, né, de uma perspectiva ABC entendida de maneira mais ampla, né, porque a gente entende que a ABC, antes de tudo, é um pacote tecnológico, né, voltado para a redução das emissões e que pode ser alcançado de várias formas, não só através dos financiamentos exclusivamente ABC. Né? Então, a gente vai estar falando de crédito agrícola entendido de maneira mais ampla, intensificação entendida de maneira mais ampla, principalmente vendo o resultado disso na idade de abate, né, que a gente vai estar vendo que é um fator muito importante, né, e as emissões de gás de efeito estufa, e com foco no estado de Mato Grosso. Só gostaria só de reconhecer a importância nesse trabalho, né, não que está sendo realizado, né, liderado por mim, também com a participação essencial, né, do professor Britaldo Soares Filho, do Felipe Nunes, também da equipe do Climate Policy Initiative da PUC do Rio, né, que é o Juliano Assunção, Arthur Bragança, e também a equipe internacional aí da Holly Gibbs, da Lisa Rauch. Então, é uma equipe realmente muito de peso, sendo que dentro da UFMG nós temos também mais de 20 pessoas que estão atuando exclusivamente para poder pensar o uso do solo, agricultura, desmatamento, né, não só no Brasil de hoje, mas o Brasil também de longo prazo até 2050. Então, antes de tudo, uma das formas de entender a intensificação da pecuária é através da unidade de animais por hectare, é uma das medidas, né, clássicas, né, e a gente tem olhado, né, a dinâmica nesse sentido. Uma outra forma, e que inclusive tem uma importância tão grande quanto, é a idade de abate, porque a principal fonte de emissão da pecuária, né, que é o jaco-animal, né, o gado é o animal ruminante, são as emissões, né, que vêm basicamente, né, do arroto do animal, que são de metano, né, e que é um gás que é muito potente com relação ao aquecimento global, né, e que com isso, né, olhando os sistemas produtivos, né, descartando o desmatamento que vem ali normalmente num período temporal mais curto, é a principal contribuição. E quanto mais rápido, né, com quanto mais ganho, né, de massa, né, de carne você tem no animal num período mais curto, mais otimizado é o sistema. Né? E o Brasil tem ainda, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que produz muito mais carne, com menos da metade do rebanho, mostra que nós temos um escopo muito grande para poder estar produzindo mais, com menos área e também com uma velocidade maior e com menos emissões nesse período. E isso se dá principalmente através de adoção de tecnologias, onde você sai do gado, digamos, puro pasto, né, onde que ele fica, normalmente, que o pessoal também no campo chama de gado sanfona, né, que ele engorda nas chuvas, emagrece na seca e assim por diante, às vezes fica anos, 4, 5 anos até ser abatido, para um sistema mais tecnificado, com a introdução de pasto com suplemento proteico e mineral, né, ou principalmente proteico, principalmente na época da seca, até um sistema que já inclui também um confinamento e o semi-confinamento. E onde a gente sabe que quanto mais novo é o abatimento, inclusive porque um gado, para poder ter as especificações para ser abatido por um grande abatedor, ou como JBS Minerva, ele precisa de uma altura mínima, e o Brasil não tem a tradição, né, de bater mais novos, ou novelhos. Né? Então a gente sabe que quando o gado é abatido com 24 meses, provavelmente, né, trata-se de um gado mais jovem e que está de fato ganhando peso de maneira muito mais rápida. Para poder entender esse processo, nós analisamos um dado que é riquíssimo e que, inclusive, até a Imaflora teve um papel importante, assim como outros, né, junto ao CGU, para poder recomendar a transparência mais completa desse dado, né, que atualmente ele é disponibilizado na internet, mas é necessário você baixar um por um, né, talvez seria importante ter uma abertura maior, porque ele me informa a movimentação do gado, que é o Guia de Transporte Animal, para fins fitossanitários, mas toda vez que o produtor ele vende o gado para abate, ele tem que informar a idade, né, em faixas, né, no caso ali de 13 a 24, de 13 a 24, né, de 25 a 36, né, e a maior de 36. Também com a finalidade. Então, a gente sabe não só a idade de abate, mas também a estrutura do setor. Né? Ops. Ixi. Poderia passar a próxima, por gentileza? Aqui.
Obrigado. E só mostrando, né, o documento, né, que hoje ele se localiza de maneira semipública, você vai nos sites e através do código, né, colocado em sequência, código 1, código 2, código 3, você baixa sequencialmente, depois tem todo um trabalho de compilação, que significa que só grandes laboratórios acabam conseguindo processar isso. Próximo, por favor. E aí... perfeito. Isso nos permite, então, ter uma ideia, focando no Mato Grosso, de uma revolução que está acontecendo no sistema produtivo no Estado nos últimos anos, né? Isso aqui é um artigo que foi publicado recentemente pelo grupo da Gibbs, que mostra, né, como que em 92 você tinha, nas áreas em vermelho, no alto, um número muito pequeno de confinamentos e semi-confinamentos, para poder chegar em 2017 com um aumento, né, exponencial, sendo que hoje 20% do gado abatido em Mato Grosso sai de áreas de confinamento. Então, trata-se de um sistema que está se tornando cada vez mais moderno e cada vez mais intensificado. Já dentro disso, né, dos dados que nós estamos analisando agora, entre 2013 e 2017, ao olhar a idade de abate, né, e com isso calcular um índice de intensificação, é possível ver muito claramente como a gente tem ali uma decolada na intensificação em 2015, principalmente puxada pelo preço, né, do gado, né, do boi gordo, e que depois se reduz em 2016 e 2017, porque também o preço do milho subiu e o preço do gado, né, abaixou, mas que de qualquer forma ainda em patamares muito superiores a 2013. Então é claríssima essa tendência. E, inclusive, outro dado muito importante é quando você olha a movimentação total, tem diminuído ano a ano o número de transportes de animal para finalização, para o abate, né, que era 30% em 2013 e hoje já são 24%, uma data mais recente, e sendo que a maior parte das movimentações estão nas fases anteriores, ou seja, você está tendo aí o que é chamado, né, uma especialização da cadeia produtiva, onde você tem produtores que estão se especializando na cria e recria, envia para engorda, o animal ganha peso e aí sim ele é abatido. Isso, inclusive, mostrando as áreas pelo índice de intensificação. É muito interessante notar como que a parte central do estado, que inclusive no entorno da BR-163, que é um grande produtor de grãos também, você já tem algo que tem sinais da presença de LPF, né, de integração lavoura e pecuária, né, porque muitas vezes o mesmo sistema que produz soja, milho, também tem um confinamento, um semi-confinamento. Como que a gente tem uma seção, né, disso até 2014, 15, sendo que 16, 17 tem uma diminuição como resposta econômica, mesmo assim com patamares superiores. E aí você tem a possibilidade, que é por essa base de dados, por esse tipo de análise, de entender o comportamento do produtor individual. Porque um dos problemas, uma das limitações das análises que foram feitas até então, sobre a relação entre crédito e produtividade e desmatamento, a gente vai ver mais na frente, é que você tem um resultado médio no município. E aí você perde um processo onde poucos produtores estão investindo, estão pegando crédito, estão realmente agindo nas suas propriedades, e às vezes o vizinho está desmatando, e aí o efeito médio, inclusive, pode ser até negativo. Então, por isso que é muito importante separar, de certa forma, o joio do trigo e entender esses processos. Então, a gente tem aqui todos os cadastros de Mato Grosso, compilados, né, do Atlas da Agropecuária, pelos colegas do Imaflora, né, uma colaboração já de muito sucesso nos últimos anos com a gente, e os cadastros onde é possível encontrar uma correspondência com o GTA, ou seja, a gente consegue identificar quem que está transacionando e para qual finalidade. Isso nos permite fazer isso, analisar qual que é o tipo de transação mais comum e, com isso, caracterizar o imóvel rural individualmente. Ou seja, ali, no caso dos abates, são os imóveis que vendem para abate, então eles estão realizando engorda, principalmente, né, utilizando a moda, né, ou seja, o tipo de GTA mais constante. Enquanto a maior parte deles estão em cria e recria e engorda, principalmente. Ou seja, a gente está começando a ver a construção de uma espécie de sistema onde você tem pontos centrais e no entorno dele orbita um grande número, né, de imóveis rurais, com menos tecnificados especializados em engorda, enquanto, na cria e recria dos animais, que vende para uma engorda, que aí sim acaba de finalizar o animal e vende para abate. Mas aí a gente precisa se perguntar, né, a partir, né, desse tipo de análise e caracterização do setor, que claramente está se intensificando. Existe relação entre crédito agrícola, ABC e outros, e a intensificação da agropecuária? Porque isso pode estar acontecendo simplesmente como resposta da economia, né, onde o crédito agrícola pode estar indo para as mãos para outras pessoas que estão utilizando aquilo para poder ajudar a reduzir o custo de algo que já era tecnificado, em vez de fato gerar um impacto, né, que é esperado da política pública. Inclusive, né, como a gente sabe, houve aí um
um embate interno entre o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, exatamente sobre essa questão do custo-benefício do subsídio agrícola, porque é um custo que é financiado por todos nós, né, equalização de juros. Então, a gente já tem algumas evidências interessantes aqui, né? Fazendo um pouco, né, o panorama do crédito agrícola, que a colega Leila já fez muito bem, então posso saltar aqui, né, e, de certa forma, alguns resultados preliminares interessantes, né? Analisando as 12 mil imóveis individualizados, né, que são especializados em engorda, ou seja, estão vendendo para abate, é possível notar, um crescimento na intensificação, ou seja, uma redução da idade de abate para aqueles, no mesmo ano que é contratado um empréstimo para custeio, né, e que, pelo que nós conhecemos da produção agropecuária, trata-se principalmente de compra de grãos, de creep feed, ou seja, de suplementos à alimentação que permitem, né, que haja ali no ciclo de um ano um ganho de produtividade muito grande, né? E 2, quando você faz a análise também temporal, passado um ano, né, um ano antes de notar um aumento de produtividade, 2 anos antes de notar um aumento de produtividade, é possível observar um aumento, uma tomada de crédito de investimento. Então, claramente, aqui a gente está vendo o crédito agrícola sendo tomado, utilizado para a construção de confinamentos, semi-confinamentos, maquinários, melhoria genética, ILPF, integração lavoura-pecuária, e isso se revertendo numa redução, né, de gases da idade de abate, que também reverte numa redução de emissão de gás de efeito estufa. Agora, uma das próximas etapas que nós vamos tentar no estudo, inclusive, é quantificar isso, quantas toneladas foram reduzidas e comparar isso com o custo, né, do crédito agrícola, né, que eu acho que a gente vai ter uma medida aí, né, da efetividade, né, do custo marginal de abatimento dessa tecnologia também. Mas aí vem a questão, né? Porque a gente está falando aqui muito, inclusive nas apresentações anteriores, sobre a gestão agrícola local, né? Sobre a possibilidade de a gente conseguir abater o gado mais jovem, mas a gente não pode esquecer que o grande problema das emissões no setor agropecuário está ligado a desmatamento. Né, só para o público, né, de casa, que eles talvez não conheçam, quando você faz um voo intercontinental, né, que a Greta fez de barco para poder evitar as emissões, você está emitindo mais ou menos 1 tonelada de dióxido de carbono. 1 hectare desmatado na Amazônia são 500 toneladas, são 500 voos. Né? Então, nós estamos falando aqui realmente de emissões em proporção muito maior, né? Inclusive há outros ganhos que poderiam ter feitos, por exemplo, com relação à remoção pelos solos, né? E também da silvicultura. Então, de certa forma, a gente tem ali, né? A gente não pode esquecer do elefante na sala. Né? Então, por isso que é importante entender, então, a intensificação reduz esse desmatamento, ou seja, é impossível encontrar uma vinculação entre aqueles imóveis que estão intensificando e a dinâmica de desmatamento no nível do imóvel. E o que a gente observou que sim, né, em algumas classes de tamanho de imóvel. Quando a gente considera todos os tamanhos em termos de módulos fiscais, sempre em Mato Grosso, a gente vê uma resposta, né, onde quanto maior a intensificação, menor, né, a razão de chance de haver desmatamento naquele imóvel. Porém, quando se separa até 4 módulos fiscais, essa relação ela não está mais presente também para os de 5 a 14 módulos fiscais, ou seja, é necessário ver um sinal negativo, mas ele não é estatisticamente significativo, e, de novo, para os grandes. Aí sim você tem uma resposta muito clara, que mostra que o setor está, de certa forma, se profissionalizando, principalmente os grandes, e que a partir do momento que ele intensifica, ele aumenta o risco, né, do negócio dele com relação ao desmatamento, porque a área pode ser embargada, pode sofrer uma série de consequências, e com isso ele muda de comportamento e diminui a probabilidade de desmatamento. Agora, o desmatamento é um problema na agropecuária. Apesar de você ter uma relação entre intensificação, né, e redução do desmatamento, ele é um problema. E, para, de certa forma, mostrar isso, examinar isso, nós fizemos uma análise que pegamos todos os transportes, né, todas as vendas realizadas pelos fazendeiros, né, pelos pecuaristas, para uma empresa específica, uma das maiores, né, do setor agropecuário, né, dos abatedouros em Mato Grosso, né, mas também em todo o Brasil, e analisamos ali cadastro a cadastro, quem que está desmatando e quem que não está, e se esse desmatamento poderia ser feito dentro das regras do Código Florestal ou é claramente ilegal porque ele quebra as regras e você tem um desmatamento compassivo. Né? E dos 12 mil, né, que foram das análises anteriores, que fornecem diretamente, a gente vê que 2.300 estão desmatando e estão vendendo, né, inclusive mesmo com a presença de um acordo, de ajuste de conduta feito entre o Ministério Público e essas empresas. Né? Então a gente vê aqui um rompimento claro disso também, que inclusive nos preocupa.
destes, né, você tem a maioria, né, 1.700 imóveis desmatam ilegalmente. Ou seja, a questão do desmatamento legal e ilegal é possível determinar sim, né, modelar. Nós fazemos isso já há mais de 10 anos, temos um artigo publicado na Science que, inclusive, mostra esses resultados, e agora estamos fazendo isso em níveis de imóveis para os cadastros rurais de todo o Brasil. Então, é possível e ele permite exatamente separar esse joio do trigo. Né? Inclusive, por exemplo, mostrando aqueles mesmos imóveis no estado, onde você vê os imóveis em cinza, aqueles que não desmataram pós-2008, a gente está olhando só desmatamento pós-2008, aqueles que desmataram claramente ilegalmente, que são aqueles em vermelho, e aqueles em verde que desmataram em ativo, né, área de excedente florestal, que pode ter sido precedido de uma autorização. Né? É claro que ele só é legal se ele é autorizado, mas pelo menos a gente tem uma noção se ele está dentro dos limites do Código Florestal ou não. E não podemos esquecer que nós estamos olhando aqui para o desmatamento direto, né, dos fornecedores diretos, mas tem os indiretos. Né? São todos aqueles que fazem cria e recria e que vendem para quem faz engorda e que depois passa para frente. Existe uma evidência muito clara, outros estudos já mostraram, e nós estamos vendo isso também nos nossos estudos de maneira preliminar, que muitas vezes, até mesmo o mesmo produtor, ele moderniza um imóvel dele, onde ele faz a engorda, né, muitas vezes com crédito agrícola, mas ele compra outras áreas, desmata e continua com o business as usual, né, com relação à fase de cria e recria. Então é importante também conseguir mapear, de entender como que essas redes são formadas de modo a entender a legalidade, né, não só dos diretos, mas também dos indiretos. E olhando para toda a Amazônia, trazendo aqui uma referência, que eu acho que inclusive é um dado importante, né, ou seja, não só Mato Grosso, não só pecuária, mas todos os imóveis registrados no CAR, 86% dos imóveis registrados no CAR não desmataram após 2008. Né? Sendo que 5 desmataram em ativo e 9 claramente de maneira ilegal. Então, acho que é uma mensagem muito importante para a gente poder levar, é que é uma minoria que está causando um problema para todos. E é muito importante, porque hoje nós temos instrumentos de monitoramento, nós temos instrumentos de modelagem para poder identificar isso. O que falta, de certa forma, é utilizar esses instrumentos para poder, né, limpar a nossa cadeia produtiva de desmatamento e dessa forma, né, privilegiar e dar mais mercado para aqueles que merecem, que estão trabalhando de maneira dura e fazendo os investimentos, e tirar do mercado, né, algo que vai ser menos de 9% dos imóveis e que certamente tem uma contribuição muito menor em termos de produção agropecuária. Né? Inclusive, pensando, olhando, por exemplo, a relação entre imóveis, né, entre produção dos diferentes abatedouros em Mato Grosso e as exportações, né, nós estamos aqui falando, né, de quase 100 mil toneladas só exportadas entre 2000, né, nesse período, que são enviados para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, para a Bélgica, para a Holanda, né, que são países que têm uma sensibilidade ambiental muito grande, né, e que claramente estão repensando as importações da carne brasileira e que vai passar a comprar carne norte-americana, com toda certeza, né, prejudicando o nosso crescimento econômico e o crescimento do próprio setor. Né? Então, conclusões. Nós estamos, de fato, vivenciando uma revolução em termos da forma com que se produz carne em Mato Grosso e que se reflete também nas outras regiões. A gente sabe que Mato Grosso do Sul também, Goiás, né, algumas regiões de São Paulo, Pará também localmente a gente está observando um fenômeno similar, né, com a intensificação, com confinamento, semiconfinamento e especialização, né, produtiva. O crédito, ele está contribuindo para isso, a gente tem evidências, então isso é um dado muito positivo, algo que inclusive foi a grande pergunta, né, na gestão anterior, né, do governo Dilma, né, que forneceu R$500 bilhão através do BNDES para a indústria, principalmente a gente não sabe até hoje o retorno disso, pelo menos para a agropecuária a gente viu que tem um impacto positivo, então a importância de racionalizar a política pública, porque a gente tem que saber o impacto do nosso gasto público para poder saber se isso de fato está revertendo em crescimento econômico. No caso aqui da intensificação é possível ver esse sinal, apesar de ser importante avaliar posteriormente o custo-benefício disso, mas a gente acredita que está na direção certa. Né? Essa intensificação reduz o desmatamento e as emissões de CO2 no nível do imóvel, porque está ligado a uma diminuição da chance de desmatamento dos grandes imóveis. Né? E sendo que 81% dos fornecedores diretos da Amazônia, nessa empresa X, eles não desmataram. Né? Então, trata-se realmente de um problema localizado. Porém, é um problema localizado que está gerando problemas e sacrificando todo o agronegócio brasileiro, gerando uma crise internacional. Né? Então, de certa forma, a gente fica querendo manter os dedos e decepando a mão, né? Que vão os anéis e ficam os dedos. Né? Então, é muito importante também que o próprio setor reconheça que é necessário ter, né, digamos, aceitação, tolerância zero contra as ilegalidades e que a gente não vai estar perdendo e não vai estar inviabilizando o nosso agronegócio ao fazer isso. Né? E o crédito agrícola, né, que é um ponto que vale a pena ser, ele deveria, de certa forma,
ser direcionado e ser especializado nessa posição. Porque hoje, né, apesar, por exemplo, do Plano ABC exigir todo um planejamento do uso agropecuário, o fato de um produtor ter desmatado, não ter reserva legal, não ter as exigências do Código Florestal, não é levado em conta, né? E isso é um problema que eu acho que deveria ser repensado, não só para o crédito ABC especificamente, mas para todas as linhas de crédito agrícola. Né? Para que a gente vai estar, né, dando empréstimo para um produtor, né, inclusive com equalização de juros que vem, né, do nosso bolso, né, enquanto pagadores de impostos, sendo que esse produtor não está respeitando a lei, enquanto outros que são até mais merecedores, até de uma taxa de crédito mais vantajosa, não estão tendo essa vantagem. Então é muito importante, é urgente que haja também critérios ambientais claros nisso. Muito obrigado.